carrega de ir frustrando e desgastando. Elas se decepcionam com os outros, com os acontecimentos, com a realidade, que não combinam com seus ideais de jovem. Os amantes ideais se alimentam dos sonhos frustrados, que as pessoas acalentam como fantasias pelo resto da vida. Você deseja ardentemente um romance? Uma aventura? Uma comunhão espiritual sublime? O amante ideal reflete a sua fantasia. Ele, ou ela, é um artista ao criar a ilusão do que você precisa, idealizando o seu retrato. Num mundo de desencantos e mesquinharias, existe uma energia sedutora sem limites no caminho do amante ideal. Chaves para a personagem. Todos temos dentro de nós um ideal, seja do que gostaríamos de ser, seja do que queremos que outra pessoa seja para nós. Esse ideal vem da mais tenra idade, desde quando sentimos que faltava alguma coisa em nossa vida, que os outros não nos davam, que não podíamos dar a nós mesmos. Talvez nos tenham dado conforto demais, e queiramos perigo e rebeldia. Se queremos o perigo, mas ele nos assusta, talvez procuremos alguém que pareça estar à vontade com ele. Ou quem sabe o nosso ideal seja mais elevado, desejamos ser mais criativos, nobres e gentis do que conseguimos ser. Nosso ideal é algo que sentimos que está faltando dentro de nós. Nosso ideal pode estar enterrado em frustrações, mas está lá, escondido, aguardando a centelha que o vai inflamar. Se outra pessoa parece ter essa qualidade ideal, ou habilidade para despertá-la em nós, ficamos apaixonados. Essa é a reação aos amantes ideais. Sintonizados com o que está faltando dentro de você, com a fantasia que vai deixar você excitado, eles refletem o seu ideal, e você faz o resto, projetando neles os seus desejos e anseios mais profundos. Um bom amante se comportará ao amanhecer com a mesma elegância de qualquer outra hora do dia. Ele se ergue relutante da cama com uma expressão de desânimo no rosto. A dama insiste. Vamos, meu amigo, está clareando. Não vai querer que o encontrem aqui. Ele suspira fundo, como se dissesse que a noite não foi suficientemente longa, e que é uma agonia partir. Uma vez de pé, ele não veste logo as calças. Pelo contrário, aproxima-se da dama e sussurra, o que não chegou a ser dito durante a noite. Mesmo depois de vestido, ele ainda se demora, vagamente fingindo estar apertando o cinturão. Dali a pouco ele ergue a gelosia, e os dois amantes param juntos na porta lateral, enquanto ele lhe diz o quanto teme, o dia que virá em seguida, que os manterá separados. Então ele escapole. A dama observa ir, e este momento de separação permanecerá entre as suas lembranças mais encantadoras. Na verdade, o apego a um homem depende em grande parte da sua elegância na despedida. Quando ele pula da cama, sai correndo pelo quarto, amarra depressa os cordões das calças, arregaça as mangas do seu casaco elegante, manto ou roupa de caça, enfia seus pertences no peito da túnica, e depois, rapidamente, firma o cinturão externo, começa-se realmente a odiá-lo. The Pillow Book of Seisonagon. O amante ideal é uma raridade no mundo contemporâneo, uma vez que o papel requer muitos esforços. Você terá de focar intensamente na outra pessoa, sondar o que a desaponta, e do que ela sente falta. As pessoas revelam isso de forma sutil. Ignore as palavras e o comportamento consciente do seu alvo, foque no tom de voz, num rubor aqui, num olhar ali. Esses sinais mostram o que as palavras não dizem. Aparentando ser o que lhes faz falta, você se tornará ideal. Criar esse efeito requer paciência e atenção aos detalhes. A maioria das pessoas é tão impaciente e está tão absorvida por seus próprios desejos, que torna-se inapta para o papel de amante ideal. Faça dessa uma fonte de oportunidades infinitas. Seja um oásis no meio de um deserto de egocêntricos. Poucos resistem à tentação de estar com alguém tão antenado aos seus desejos, disposto a dar vida às suas fantasias. Rodolfo Valentino foi a personificação do amante ideal na década de 1920, ou pelo menos a sua imagem criada pelo cinema. Tudo o que ele fazia, os presentes, as flores, o modo de dançar, de pegar na mão de uma mulher, demonstrava uma escrupulosa atenção aos detalhes, que mostrava o quanto ele estava pensando nela. A imagem era de um homem que se demorava ao fazer a corte, transformando-a numa experiência estética. Os homens odiavam Valentino, porque as mulheres agora esperavam que eles estivessem à altura do ideal de paciência e atenção que ele representava. No entanto, nada é mais sedutor do que a atenção paciente.
faz o caso parecer elevado, estético, e não apenas sexo. O poder de um Valentino, hoje em dia especialmente, provém da dificuldade de encontrar gente assim. A arte de representar o ideal de uma mulher está quase extinta, o que a torna ainda mais fascinante. Se o amante cavalheiresco continua sendo ideal para as mulheres, os homens com frequência idealizam a Madonna/prostituta, a mulher que combina sensualidade com um ar de espiritualidade ou inocência. A chave é a ambiguidade, parecer sensível aos prazeres da carne tendo ao mesmo tempo um ar inocente, espiritual, uma sensibilidade poética. Esse misto de celestial e terreno é imensamente sedutor. Se amantes ideais são mestres em seduzir as pessoas apelando para os seus melhores sentimentos, algo que ficou perdido na infância, os políticos podem se beneficiar aplicando essa habilidade numa escala de massa a todo um eleitorado. Foi isso que John Kennedy fez intencionalmente com o povo americano, de forma mais óbvia ao criar a aura de Camelot em torno de si mesmo. Somente depois da sua morte, é que a palavra Camelot foi usada para designar o período em que esteve na presidência, mas a atmosfera romântica, que ele conscientemente projetou com sua juventude e boa aparência, manteve-se em pleno funcionamento enquanto ele viveu. Mais utilmente, ele também jogou com as imagens da América sobre a sua própria grandeza e ideais perdidos. As pessoas literalmente se apaixonaram por ele e por sua imagem. Os políticos podem ganhar poder sedutor cavando o passado de um país, trazendo à tona imagens e ideais que foram abandonados ou reprimidos. Eles só precisam do símbolo. Não têm realmente que se preocupar em recriar a realidade por trás de si. Os bons sentimentos que despertam bastam para garantir uma reação positiva. As mulheres têm servido, durante todos esses séculos, de espelhos com o poder mágico e delicioso de refletir a figura de um homem com o dobro do seu tamanho natural. Virginia Woolf, um teto todo seu. Lembre-se. A maioria das pessoas acredita ser interiormente melhor do que aparenta para o mundo. Elas têm ideais não realizados. Poderiam ser artistas, pensadores, líderes, entidades espirituais, mas o mundo as esmagou, negou a elas a chance de aflorar suas habilidades. Essa é a chave para a sedução, e também para mantê-las seduzidas ao longo do tempo. Apelar somente para os aparatos físicos dessas pessoas, como muitos sedutores amadores fazem, só vai fazê-las ressentidas por terem seus instintos ludibriados. Apele para esse interior escondido, para um padrão mais alto de beleza, e elas mal perceberão que foram seduzidas. Faça-se sentirem elevadas, infladas, e seu poder sobre elas será ilimitado. Símbolo. O retratista. Diante do olhar dela, todas as suas imperfeições desaparecem. Ele revela as nobres qualidades que existem em você, o enquadra num mito, o faz divino, o imortaliza. Pela habilidade que tem de criar essas fantasias, ele é recompensado com um grande poder. Dandy. Na maioria, sentimos-nos presos aos papéis limitados, que o mundo espera que representemos. Somos instantaneamente atraídos por quem tem mais fluidez, é mais ambíguo do que nós aquelas pessoas que criam a sua própria persona. Os dandies nos excitam, porque não podem ser categorizados, e falam indiretamente de uma liberdade que desejamos para nós mesmos. Eles jogam com a masculinidade e a feminilidade, eles moldam a sua própria imagem física, que é sempre surpreendente, eles são misteriosos e ariscos. Eles também apelam para o narcisismo de ambos os sexos. Com uma mulher, são psicologicamente femininos, com um homem, são masculinos. Use o poder do dandy para criar uma presença ambígua, fascinante, que cita desejos reprimidos. Chaves para a personagem. O dandismo nem mesmo é, como muita gente levianamente parece supor, um interesse excessivo pela aparência pessoal e a elegância material. Para o verdadeiro dandy, estas coisas não passam de um símbolo da superioridade aristocrática da sua personalidade. O que então é esta paixão dominadora, que se transformou num credo e criou seus próprios e hábeis tiranos? Que constituição é esta, que criou uma casta tão arrogante? É, acima de tudo, uma necessidade intensa de adquirir originalidade, dentro dos limites aparentes das convenções. É uma espécie de culto de si mesmo, capaz de prescindir até do que em geral se chama de ilusões. É o prazer de causar admiração, e a orgulhosa satisfação de nunca se admirar. Charles Baudelaire.
Hoje costumamos achar que a liberdade sexual progrediu nesses últimos anos, que tudo mudou, para pior ou melhor. Isto é uma grande ilusão. Uma leitura da história revela períodos em que as pessoas tinham comportamentos sexuais muito mais desregrados: a Roma Imperial, a Inglaterra do final do século XVII, o mundo flutuante do Japão do século XVII, do que atualmente. Sem dúvida, os papéis de gênero estão mudando, mas eles já mudaram antes. A sociedade está em constante mudança, mas uma coisa continua sempre igual. A maioria das pessoas se conforma com o que é normal para a época. Elas representam o papel que lhes coube. A conformidade é uma constante, porque os seres humanos são criaturas sociais que estão sempre se imitando umas às outras. Dandies existiram em todas as épocas e culturas, e para onde quer que tenham ido lucraram com o papel conformista representado pelos outros. O dandy exibe uma verdadeira e radical diferença com relação às outras pessoas, na aparência e nos modos. Como a maioria, nós nos sentimos no íntimo oprimidos pela falta de liberdade. Quem é mais fluido e ostenta sua diferença nos atrai. Dandies seduzem social e sexualmente. Grupos se formam ao seu redor, o seu estilo é imitado com delírio, toda uma corte ou multidão se apaixona por eles. Ao adaptar a personalidade do dandy aos seus próprios objetivos, lembre-se de que ele é, por natureza, uma flor rara e bela. Seja diferente de uma forma ao mesmo tempo surpreendente e estética, jamais vulgar, zombe de tendências e estilo atuais, siga numa nova direção, e não demonstre nenhum interesse pelo que os outros estão fazendo. As pessoas, na sua maioria, são inseguras, elas ficarão imaginando o que você vai fazer, e, aos poucos, começarão a admirá-lo e imitá-lo, porque você se expressa com total confiança. A tradição tem definido o dandy pelas roupas, e sem dúvida a maioria deles cria um estilo visual único. Beal Brummel, o mais famoso de todos os dandies, passava horas cuidando da toalete, em particular do inimitável e elegante nó da gravata, pelo qual era famoso em toda a Inglaterra no início do século XXI. Mas o estilo de um dandy não pode ser óbvio, porque eles são sutis, e não se esforçam por chamar a atenção, as atenções chegam até eles. A pessoa cujas roupas são flagrantemente diferentes não tem imaginação ou bom gosto. Os dandies mostram a sua diferença nos pequenos toques, que marcam o seu desdém pelas conveniências. O terno de veludo verde de Oscar Wilde, as perucas prateadas de Andy Warhol. No dandy feminino funciona da mesma maneira. Ele pode adotar um vestuário masculino, digamos, mas, se o fizer, um toque aqui e outro ali o diferenciará. Nenhum homem jamais se vestiu como George Sand. O chapéu excessivamente alto, as botas de montaria usadas pelas ruas de Paris, faziam as pessoas pararem para olhar. Eu sou uma mulher? Todo artista é uma mulher, e deveria ter uma queda por outras mulheres. Os artistas homossexuais não podem ser verdadeiros artistas, porque gostam de homens, e, visto serem eles mesmos mulheres, revertem a normalidade. Pablo Picasso. Lembre-se, é preciso haver um ponto de referência. Se o seu estilo visual é totalmente incomum, as pessoas pensarão, na melhor das hipóteses, que é óbvio que você está querendo chamar a atenção, e, na pior, que é louco. Em vez disso, crie a sua própria moda adaptando e alterando os estilos predominantes, para se tornar objeto de fascínio. Faça isso de forma correta, e as pessoas não pensarão duas vezes antes de imitá-lo. A não conformidade dos dandies, entretanto, vai além das aparências. É uma atitude com relação à vida que os distingue. Adote